Rápido aqui para explicar por que o americano é patriota e o brasileiro não é patriota. O que é o patriotismo? O patriotismo é o amor que você tem pela sua pátria, pelo seu país. E o que é um país? Um país é um território habitado por um povo. Então, para você ser patriota, você tem que amar o seu território e o seu povo, basicamente. Nós, brasileiros, temos até um certo apreço pelo nosso território, porque o Brasil é um lugar muito bonito. Temos muitas praias, é um território bem diversificado, muito interessante, muito bonito, muito rico, é um solo muito rico. Então tem vários aspectos positivos no território brasileiro que nós até apreciamos, mas quando a gente vai para o povo, para a sociedade, geralmente a gente só critica. A gente não tem muito amor pela nossa população. E por que isso acontece? Porque para você amar o seu povo, você precisa identificar nas pessoas que habitam aquele lugar certas virtudes, como, por exemplo, as virtudes de nobreza, virtudes heróicas, como a coragem e a generosidade. Aqui nos Estados Unidos existe um reconhecimento dos heróis americanos, daquelas pessoas que lutaram pela construção do país e se doaram pelo país, se doaram pela comunidade. Seja em conflitos, em guerras, às vezes a pessoa arriscou a própria liberdade, arriscou os próprios bens e às vezes doou até a vida. Eles são reconhecidos pelo Estado e eles são reconhecidos pela população de modo geral. E quando você toma contato com essas histórias dessas pessoas que se sacrificaram e você observa a vida dessas pessoas e como elas se entregaram, isso gera um amor dentro de você. Elas estavam dispostas a defender aquilo que elas amam, a lutar, a brigar por aquilo que elas amam. As novas gerações, elas olham esses exemplos do passado e elas querem fazer a mesma coisa. E isso aí gera o desejo de defender aquele local, de defender aquela população, porque você reconhece que tem coisas amáveis ali. Então isso gera uma espécie de bola de neve, né? Você tem um conjunto de exemplos que inspira outras gerações e daí surgem novos exemplos de heroísmo, de nobreza, de desejo de lutar, de desejo de defender o seu próprio país. E tudo isso está baseado no amor que a virtude dessas pessoas que se sacrificaram gera dentro de você. Quando a gente olha para o Brasil, a gente até tem um apreço, a gente gosta do nosso território, mas quando a gente olha para a população, não existe um reconhecimento de atos heróicos, de virtudes mais nobres, de generosidade, de sacrifício, de coragem. Nós não reconhecemos os nossos heróis. Pelo contrário, a gente gosta de dar mídia, de dar holofote, de jogar luz em cima dos piores exemplos que existem na sociedade. Né? Você já deve ter visto aí quantidade de vídeo e de livros até que existem contando a biografia, contando a vida de criminosos, por exemplo. Então a gente fica jogando luz nos piores tipos que existem na sociedade brasileira. E aí, ao invés de você encher a sua imaginação com exemplos de nobreza, de heroísmo, de coragem, você está enchendo a sua imaginação com exemplos de crime, de pessoas que não prestam, de picaretas. E aí quando você pensa no seu povo, vem só esses exemplos, e aí você não consegue amar o seu povo. Na verdade, você fica com rancor, você fica com um sentimento ruim. Se você reparar, tá todo mundo sempre falando mal do Brasil. Ah, porque o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, bababá. Por quê? Porque ele só tem esses exemplos na mente. Se a gente não começar a reconhecer os nossos heróis, as pessoas grandes, as pessoas que se sacrificaram pelo país, se a gente não conhecer a história do nosso país, de como ele foi construído, das pessoas que se sacrificaram por ele. Se a gente não começar a reconhecer as virtudes que essas pessoas tinham, a gente não vai amar o nosso país, a gente não vai ser patriota. Política nenhuma vai fazer com que a gente seja patriota. O patriotismo depende do amor às pessoas. E você só vai amar as pessoas se você reconhecer as virtudes que essas pessoas têm. E o americano, ele faz isso. Ele sabe honrar os seus heróis. Você tem que contemplar coisas maiores. Você tem que contemplar virtudes de nobreza e falar, cara, esse vale a pena lutar e se sacrificar por esse povo aqui. Porque olha só a quantidade de gente que já fez isso. Pessoas melhores do que eu fizeram isso. Isso é amável. Então vale a pena lutar, vale a pena brigar, vale a pena se sacrificar por esse lugar. Por mais que você goste do Brasil, por mais que você goste das belezas naturais do Brasil, eu não acho que é suficiente. Eu acho que você tem que olhar para as pessoas e falar, esse povo é amável. E um dos passos para você começar a amar as pessoas do seu país é você encher a sua imaginação com exemplos de pessoas boas, de pessoas generosas, de pessoas nobres, como eu falei, e parar de encher a sua imaginação com exemplos de criminalidade. A gente parece que tem uma tara com esses exemplos de criminosos, né? E quando a gente vai ver as pessoas que realmente fizeram alguma coisa, geralmente elas são esquecidas no Brasil. Quando não, são difamadas. Então, quando o americano pensa na palavra patriotismo, quando ele pensa no país dele, as imagens que vêm na mente dele são as imagens das pessoas que construíram o país. São as imagens dos heróis.
São os exemplos de bravura, de coragem, os exemplos históricos, né, dessas pessoas, do que elas fizeram para a sociedade. No Brasil, quando a gente fala a palavra patriotismo, vem um monte de imagem esquisita na nossa mente, né? Vem futebol, vem Copa do Mundo, né? Vem as manifestações patrióticas de Copa do Mundo, que já acho que quase não existem mais, mas antigamente existia, o pessoal colocando bandeirinha na rua, pintando a calçada, pintando a rua com as cores da bandeira do Brasil, e aí toda aquela manifestação de euforia por causa de um jogo de futebol. Então a gente pensa em futebol, a gente pensa nos nossos atletas, pensa um pouco no exército também, sabe? São várias imagens estranhas que são evocadas, né? A Amazônia, né? Assim, seja sincero, que jovem vai ter disposição de lutar pelo macaco prego da Amazônia, pelas fitinhas da bandeirinha lá do futebol, sabe? Pelos atletas, pelos nossos atletas. Isso aí não gera amor suficiente. Futebol é diversão, cara. Ninguém vai se sacrificar por isso, sabe? Ninguém vai se sacrificar também pela floresta amazônica, que é um negócio que, assim, a maioria das pessoas nunca nem foi lá, nunca nem viu como é que é. A gente precisa conhecer os grandes exemplos da nossa história, os grandes homens e as grandes mulheres da nossa história, para que a gente comece a amar o nosso país. Meu canal é minúsculo ainda, então se você gostou desse vídeo, eu peço que você me ajude, que você deixe um comentário aqui embaixo, me diga o que você acha desse tipo de conteúdo, se quiser fazer alguma sugestão, alguma coisa, qualquer coisa. Deixa um comentário aqui, curte o vídeo e se puder compartilhe também, que isso aí ajuda o meu canal a crescer, tá bom? Obrigado, pessoal, até mais.